Fala, gente, professor Fernando aqui, tá? Vamos para a resolução aqui de 10 questões de uma lista que eu recebi para as nossas aulas, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. Ele dá uma charge pra gente, onde mostra o Garfield e ele sofre uma espécie de insolação. E aí ele fala: a faixa espectral da radiação solar que contribui fortemente para o efeito mostrado na tira é caracterizada como... Gente, para que ele queime a pele, a gente tem aqui o famoso espectro eletromagnético, né? Onde nós temos as ondas de rádio, nós temos as micro-ondas, temos o infravermelho. Logo após o infravermelho, nós temos o espectro visível. E aí, no espectro visível, nós temos todas as cores. E após ele, nós começamos com o ultravioleta, o raio X e o raio gama. Gente, a gente aprende que essas radiações acima do violeta, elas são radiações ionizantes, ou seja, elas têm alto poder de penetração. Logo, são elas que são responsáveis pela queima. Então, aqui é o visível. Essa seria o infravermelho. E aqui, ó, o primeiro degrau da radiação ionizante é o ultravioleta. Então, para que ele queime, ele precisa estar nessa região. Logo, a nossa resposta tem que ser qual? Letra D, o ultravioleta. Segunda questão, ele fala: para assegurar a boa qualidade de seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, principal componente do vidro, e para isso submeteu a amostra a um aquecimento até a sua completa fusão e ebulição, obtendo ao final um gráfico de temperatura versus o tempo. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava pura. E aí ele deu dados. Veja que os nossos gráficos, eles são gráficos de quê? De temperatura por tempo. Então, se eu tenho gráficos de temperatura por tempo, qualquer momento que eu tenho linearidade no meu gráfico, esses momentos são momentos de transição de fase. Então, ó, se eu tenho a fusão a 1600, significa dizer que nesse trecho nós temos 1600. E nessa linha aqui nós temos 1600. E se aqui em cima eu tenho o ponto de ebulição como 2230, então nessa linha aqui eu tenho 2230 como o nosso ponto de ebulição. Então, para que os gráficos eles sejam ligados, eles precisam ser ligados como retas, tá? Que estão subindo aí, ó. Então, ele precisa ser conectado dessa forma: sobe, fica reta, sobe, fica reta e sobe novamente. Então, o primeiro ele não tem esse comportamento, porque ele não fica reto nos nossos pontos de fusão e ebulição. Não pode ser a letra B, não pode ser a letra C, porque o erro está aqui, ó. Quando vamos para a letra D, nós encontramos a nossa resposta. Então, o gráfico que realmente corresponde ao que nós queremos é esse gráfico da letra D, beleza? Vamos para a terceira questão. Um fabricante de termômetros orienta em seu manual de instruções que o instrumento deve ficar 3 minutos em contato com o corpo para aferir a temperatura. E esses termômetros são feitos com um bulbo preenchido de mercúrio a um tubo capilar de vidro. De acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica, pois é necessário que... Gente, lembra que eu falei lá na aula que os termômetros eles medem o nível de agitação das moléculas?
E aí isso acontece porque há uma troca de calor entre o corpo e o termômetro. Então, se isso daqui é o nosso termômetro e esse daqui é o corpo, eles vão trocar calor até que ambos estejam em quê? Em equilíbrio térmico. Lá na aula, quando eu falo de equilíbrio térmico, eu digo que os corpos atingem a mesma temperatura. Então a gente precisa de uma alternativa que fale do equilíbrio térmico. Logo, a gente fica com a nossa letra C. O equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido. Beleza? Vamos ver o erro das outras. O termômetro e o corpo têm a mesma energia interna? Não, eles não vão ter a mesma energia interna. A temperatura do corpo passe para o termômetro, a temperatura ela não é passada, quem é passada é o calor, é a energia. A quantidade de calor dos corpos seja a mesma. Isso é falso, até porque os corpos têm massas diferentes. E o calor do termômetro passe para o corpo. Não é a energia que sai do termômetro para o corpo, e sim o inverso. Ela vai do corpo para o termômetro. Então, por isso nós continuamos com a letra C. Alguns recipientes de cozinha apresentam condutividade térmica apropriada para acondicionar e servir alimentos. Assim, os alimentos acondicionados podem manter a temperatura após o preparo por um tempo maior. O quadro contém a condutividade térmica dos materiais utilizados na produção desses recipientes. Então tem um quadro aqui e aí ele fala: considerando os recipientes de mesma espessura, qual o material recomendado para o alimento aquecido por um maior tempo? Gente, grifa aí, ó. O recipiente ele tem a mesma espessura, certo? Então, beleza. Sabendo disso, a gente pode utilizar a lei de Fourier, que fala que o fluxo é igual a condutividade vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido pela espessura. Então, se os recipientes têm a mesma espessura, né, eu posso basicamente ignorar essa grandeza. A área também eu posso simplificar essa grandeza. Então eu vou ter duas grandezas que podem mexer com o meu fluxo. Uma grandeza seria a condutividade e a outra grandeza seria a temperatura. Só que no gráfico aqui, nós temos um gráfico de quê? De condutividade. Então, se eu quero manter esse alimento aquecido por um intervalo de tempo maior, ele fala, por um maior intervalo de tempo, eu preciso que o meu fluxo de calor ele seja o quê? Ele seja baixo. E aí, para o meu fluxo ser pequeno, a única informação que eu tenho aqui é do K. Então, o meu K precisa ser pequeno. Quem é o menor K que a gente tem aqui nessa estrutura? A cerâmica. Então, a nossa resposta vai ser a letra E. A cerâmica. Beleza? Quinta questão. Uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclável e 50% de casca de café. O copo é reutilizável e retornável, pois o material, semelhante a uma cerâmica, suporta a lavagem. Embora seja comercializado a um preço considerado alto, comparado ao do copo de plástico descartável, essa cafeteria possibilita aos clientes retornarem o copo sujo e levarem o café quente servido em outro copo já limpo e higienizado. O material desse copo, que oferece também conforto de não esquentar a parte externa. Não esquentar, gente, a parte externa significa demorar mais, não passar essa temperatura para o outro lado do copo, para onde você está pegando. Isso é uma característica de quem tem de materiais que são o quê?
maus condutores térmicos, certo? Então essa expressão aqui, ela denomina um mau condutor térmico, ou também um material que tem baixa condutividade térmica, certo? E aí ele pergunta quais duas vantagens esse copo apresenta em comparação ao descartável. Então a gente vai ter que procurar alternativas que digam que esse copo ele é um mau condutor ou que ele tem baixa condutividade térmica. Então ele fala primeiro da durabilidade da cerâmica. Não, a durabilidade dela não tem nada a ver com essa capacidade de transferir energia térmica. Ser tão durável quanto ter uma alta condutividade térmica, não, a gente não precisa de uma alta, né? A gente precisa de uma baixa condutividade térmica. Ser um mau condutor, opa, começamos bem. Ser um mau condutor térmico. E aumentar o resíduo biodegradável da natureza. Gente, aumentar o resíduo biodegradável é algo positivo? Não, a gente não quer aumentar, né? A gente quer reduzir. Então, D, ter uma baixa condutividade térmica, ótimo, excelente. E reduzir o resíduo, ótimo. Então, é exatamente isso. Beleza? Então, resposta aí, a letra D, tá? Na letra E ele já começa falando que precisa ter uma alta condutividade térmica e não é disso que precisamos. Sexta questão. Em radiometria, a potência radiante emitida por uma fonte de radiação é diretamente proporcional à quantidade de energia em joules irradiada pela fonte e inversamente proporcional ao intervalo de tempo. Ele basicamente definiu, né, para a gente o que é essa potência radiante aí. Que a fonte necessita emitir essa energia por meio de sensores adequados e localizados em diferentes distâncias da fonte, medidas em metro. É possível medir a potência radiante por unidade de área que chega àquela posição. Beleza, ele entregou o peixe inteiro para a gente, né? Ele falou que a potência sobre a área, que é essa potência radiante, ela vai ser quem? Ela vai ser a energia dividido pelo tempo. E isso vai estar dividido pela área. Então, ó, tem uma divisão de frações. Eu posso repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. E aqui a gente já tem a resposta. Basta substituir essas grandezas por suas respectivas unidades. Unidade de energia, joule. Joule vezes 1, joule, dividido por unidade de tempo, segundo. E unidade de área, metro quadrado. Então, nós temos aí como resposta a letra E. Beleza, gente? Se eu estiver indo muito rápido, é porque os vídeos eles têm pouco tempo, só consigo lançar vídeos até 30 minutos. Então, estou fazendo um pouco mais acelerado. Qualquer coisa você volta no vídeo ou escreve aí nos comentários, beleza? Sétima questão. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão para 3 condições: morno, quente e superquente. Na condição superquente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joule quilograma graus Celsius e a densidade da água por 1 kg por litro. Com base nas informações e a potência dada na condição do morno corresponde a uma fração da condição do superquente. Beleza, ele está fazendo uma relação de potências aí, ó. Então, a potência do morno dividido pela potência do superquente.
Então, ó, quem seria a potência? A potência seria mc ΔT, já que eu tenho variação de temperatura, né? Ela pode ser M. Eu vou chamar o morno de 1 e o quente de 2, tá? Então seria M1C1 ΔT1 dividido por um tempo. E isso ia estar dividido por M2C2 ΔT2. Também analisando dentro do mesmo tempo. Só que aqui eu posso dizer a vocês o seguinte: eu não tenho massa. E aí, por não ter massa, por ter densidade, eu posso transformar. A gente sabe que densidade é massa sobre volume, logo a massa ela pode ser a densidade vezes o volume. Então eu posso fazer essa substituição aqui nos dois. Então eu teria que D1 V1 C1 ΔT1 dividido pelo ΔT. Tudo isso em relação ao morno, dividido pelas mesmas divisões para o superquente, que seria D2 V2 C2 ΔT2 dividido por ΔT. Só que, gente, volume sobre tempo é o que? Vazão, né? E aí no gráfico ele te dá vazão. Então, ó, a gente vai transformar isso. Vou continuar aqui embaixo. A gente vai transformar isso em densidade 1 vezes vazão 1 vezes C1 dividido por ΔT1. Isso vai estar dividido por D2 Z2 C2 ΔT2. E aqui eu já vou cortar os ΔTs porque os tempos são iguais, certo? Ou melhor, eu cortei pela vazão, né? Desculpa. é isso daqui é a vazão. Ok. Pronto, beleza. Com isso, a gente pode agora comparar com o que a gente tem com o gráfico, tá? Então, ó, a água é a água tanto no morno quanto no quente. Então eu posso, ó, simplificar os D1s, que é a mesma densidade, já que é a água. Se eu usar o mesmo trecho de tempo, a gente vai ter a mesma vazão, então eu posso cortar as vazões. Como também é água, a água apresenta o mesmo calor específico, então eu também posso simplificar esse calor específico. Então eu vou ficar, ó, com ΔT1 e ΔT2. Então é só eu pegar o trecho que representa cada um deles, tá? Olhando aqui, o quente, ele chega aqui mais ou menos no 12. Então, aqui eu vou ficar com 12. Já o super quente, quando eu olho aqui, ó, ele chega mais ou menos no 32. Então eu vou ficar com o 32. E aí quando eu faço 12 dividido por 32, eu simplifico. E a menor simplificação que eu tenho é o 3 sobre 8. Logo, a gente vai ficar com a letra D. Beleza? Próxima. As especificações de um chuveiro são a potência de 4.000, o consumo máximo de 21,6 kWh, a vazão máxima de 3 litros por minuto. E em um mês, durante o banho, esse chuveiro foi usado com a vazão máxima. Então ele foi usado, ó, com o máximo. E aí ele consumiu o valor máximo da energia especificada, o seu calor específico é esse, sua vazão é essa, sua densidade é essa, e ele quer a variação da temperatura. Beleza, gente? Ó, bem simples, eu posso fazer isso através do próprio minuto, eu não preciso usar aquele consumo todo no mês. Posso usar também? Posso, mas a gente vai trabalhar com números muito maiores, muito mais difíceis, tá? Então,
Se eu fizer a resolução em cima de 1 minuto, seria elas por elas. Então, ó, a gente sabe que a potência ela é igual à quantidade de calor sobre o tempo. E aí eu posso dizer que a potência vezes o tempo, ele é igual à quantidade de calor, que é o mc ΔT de temperatura. A potência do chuveiro é quanto? É de 4.000 watts. Só que watts é uma unidade que é dada devido à potência estar em segundos, certo? E aí, se eu quero fazer essa transformação dela, eu posso colocar um tempo aqui, ó, de 60. Logo eu vou ficar com ela, com esse tempo agora em minutos. E aí a minha massa, ele fala que é 3 litros a cada minuto. Então, se são 3 litros a cada minuto, eu posso colocar a própria massa como 3, tá? Beleza. O calor específico, ele traz pra gente 4.200 e a variação de temperatura é uma variação que eu quero descobrir. Dá para simplificar, ó, alguns termos aqui. Posso cortar 2 zeros com 2 zeros. O 3 e o 60 eu também consigo uma simplificação, ó. Se eu simplificar aqui, fica 1. Se eu simplifico aqui, sobra 20. E aí eu vou ter que o ΔT ele é igual a 40 vezes 20 dividido por 42. E aí ó, dá para fazer mais uma simplificação. Se eu simplifico aqui por 10, como se eu colocasse uma vírgula aqui. E aí o 4,2 dividido por 2 me dá uma outra simplificação. Porque agora eu fico com ΔT igual a 40 vezes 2 dividido por 4,2. E aí eu consigo simplificar, ó, o 2 aqui e ele vai ficar como 2,1. Então isso é a mesma coisa que dividir 40 por 2, ou assim, um número bem próximo de 2, né? Por 40 dividido por 2,1. Então, se fosse por 2, seria 20. Como é um número próximo a 2 e maior que 2, então ele vai ficar como aproximadamente 19, alguma coisa. Logo, essa é a nossa temperatura. Ela é próxima de quanto? Próxima de 19. Resposta letra B. Na nona, ele fala o aproveitamento da luz solar como fonte de energia renovável tem um aumento significativamente nos últimos anos. Uma das aplicações é o aquecimento da água para o uso residencial. Em um local, a intensidade de radiação solar efetivamente captada por um painel solar com área de 1 metro quadrado é de 0,03 kWh por metro quadrado. O valor do calor específico é 4,2 kJ e nessa situação, em quanto tempo é possível acrescer 1 litro de água de 20 a 70? Gente, duas relaçõezinhas super rápidas, intensidade e potência, e depois potência, calor e variação do tempo. Na intensidade e potência, a gente tem essa relação. Então, a gente pode dizer que a potência ela vem da intensidade vezes a área. Logo, se a minha intensidade é 0,03 vezes 10 a menos a terceira, já que está em quilo, é vezes 1, que é a minha área. Logo, a minha potência ela é igual a 30 watts. E aí eu faço a substituição aqui, ó. Potência é igual a quantidade de calor sobre o tempo. E aí, se eu quero o tempo, a quantidade de calor dividido pela potência. O tempo
vai ser igual a mc ΔT dividido pela potência. Pronto, com isso, agora a gente substitui e termina, porque o tempo ele é igual à massa, que é de 1 litro, então 1 litro seria 1 quilograma, vezes o calor específico, 4.200, né? Já que ele colocou 4,2 kJ, então 4.200. E a variação, se foi de 20 para 70, ela é uma variação de 50 graus. E isso dividido pela potência que a gente fez, que foi de 30. Dá para simplificar aqui, ó, esse zero com esse zero. 4.200 dividido por 3 dá valor, dá 1.400. E aí 1.400 vezes 5, ΔT é igual a 7.000 segundos. Beleza? Então, mais uma resolução aí pra gente. Letra D. E pra gente fechar com 10 questões agora, 2 jarras idênticas foram pintadas, uma de branco, outra de preto, e colocadas cheias de água na geladeira. No dia seguinte, com a água a 8 graus Celsius, foram retiradas da geladeira e foi medido o tempo decorrido para que a água em cada uma delas atingisse a temperatura ambiente. Em seguida, a água das 2 jarras foi aquecida até 90 graus e novamente foi medido o tempo decorrido para o ambiente, que as 2 jarras atingissem a temperatura ambiente. Qual jarra demorou menos tempo para chegar à temperatura ambiente nessas 2 situações? Gente, quando a gente falou de capacidade térmica, eu falei uma frase que é importantíssima, que é o seguinte: se o corpo ele muda rapidamente de temperatura, ele também resfria rapidamente. Logo, a jarra preta, ela aquece muito mais rápido, logo ela resfria mais rápido. Então, independente de qualquer temperatura que eu coloque, seja no aquecimento, seja no resfriamento, a jarra preta, em ambas condições, ela vai demorar menos tempo. Então, a gente vai ficar com a alternativa que diz isso, que é a letra A. Beleza, gente? Obrigado, um abraço, até a próxima. Valeu!